sensacional Peninha, que traduziu On the Road, do Jack Kerouac, que está fazendo 100 anos no próximo dia 12 de março. Estaria fazendo 100 anos. Peninha, a tradução ou o livro? Ou quem? Quem deve fazer 100 anos? Jack Kerouac. Tá. Jack Kerouac, nascido Jean-Louis Lebris de Kerouac, em Lowell, Massachusetts, no dia 12 de março de 1922. Peninha, essa apresentação do salto é que nem a pontuação do On the Road, né? Sem pontuação, né? Sem pontuação. E pior ainda, você jovem, e quem é só velho no teu canal? Sabe quem é um jovem? Quem é um jovem que vai ver o teu canal? Cara, a galera que veio aqui pro meu canal veio por sua causa, não veio por causa do Jack Kerouac. Então só velho, é mais motivo ainda. Mais motivo ainda. A gente tá falando do Jack Kerouac, que pra quem não sabe tá meio perdido, né? Cara, quem não sabe também perdido, sai da live. Sai da live. O escritor americano de ascendência franco-canadense e um dos líderes do movimento literário conhecido como a geração Beat, ou Beat Generation, termo cunhado inclusive pelo próprio Jack Kerouac. Tudo jóia, Peninha? Tudo jóia, Márcio? Não, metade é pó, sabe, né? É o português que desembarca no aeroporto do Galeão e o policial pergunta: e aí, português, tudo jóia? Ele: não, metade é pó. Boa. Parecido com a piada que contam aqui no interior dos caipiras, assim, né? O pessoal mais do interior que fala: firme, culpado. Não, Jornal Nacional. Horrível. Muito bom. Peninha, tradutor de On the Road. Olha, ele tem essa. Hein? Mas não é a primeira, tô vendo ali. Não. Qual é? Que vergonha. Desculpa, eu só tive dinheiro em 93 para comprar. Olha, essa é a primeira. Ó. Essa é a segunda. É a segunda. Ele botou o dedo ali, ele tá pobre. Botou, tá vendo? Eu já mostrei a parada, mas ele botou. É a segunda. E assim, uma coisa que eu acho que é unânime, né? A vida das pessoas mudam após a leitura desse livro. E Peninha foi o responsável por traduzi-lo aqui no Brasil. Tardiamente, né, Peninha? Na Argentina, por exemplo, saiu alguns poucos anos depois, que o livro foi publicado em 57. Saiu um ano depois. E aqui no Brasil só nos anos 80, né? Uhum. Então, cara, tu sabe que eu nunca penso o que eu vou falar, porque quando eu penso o que eu vou falar, eu sempre falo o que eu não pensei. Então não adianta eu pensar. Mas uma das coisas que eu pensei que eu ia falar hoje é que na minha mitologia pessoal e particular, é claro que o On the Road, o Jack Kerouac modificaram a minha vida para todo sempre. Eu costumo dizer, né? Eu devo tudo da minha vida ao Bob Dylan. É verdade. Mas o que eu devo muito ainda ao Bob Dylan é que por causa dele eu cheguei no Jack Kerouac, porque não é por causa do Bob Dylan que eu sou tradutor, não é por causa do Bob Dylan que eu sou editor, não é por causa do Bob Dylan que eu sou escritor. Eu sou escritor, editor e tradutor por causa do Jack Kerouac. Mas em instância anterior, eu cheguei no Kerouac por causa do Dylan. Então, a frase "devo tudo ao Bob Dylan" é verdade. Mas num aspecto mais específico, eu devo ao Kerouac, né? Então tem milhões de coisas que eu poderia falar, mas uma coisa que eu pensei que eu ia falar, e tu ter comentado isso, me leva já a comentar exatamente isso. Uma das coisas que para mim o On the Road estabelece é a imensa diferença cultural entre a Argentina e o Brasil, entre Buenos Aires e São Paulo, onde eu tô. É abissal. Porque se o livro... a primeira vez que eu li On the Road, está escrito lá naquele meu pós-fácil, né? O Márcio sabe, você deve ter lido, quem leu o pós-fácil sabe. Eu li On the Road pela primeira vez em espanhol, chamado En el Camino, uma edição que eu comprei na loja, na livraria La Ciudad, onde eu cheguei a ver o Jorge Luis Borges uma vez. Eu tenho muita sorte, sabe? Eu atraio estrelas, assim, provavelmente porque eu próprio sou uma e tal. Então, e quando eu vejo, eu me grudo, eu vou blá, 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 blá. Eu sou o Peninha, famoso, nunca ouviu falar de mim. Mas o Borges eu congelei, eu não consegui fazer nada, até porque ele estava em pé, era a livraria favorita dele, ficava na Galeria del Este, lá no fim da Florida, na Praça São Martim. E ali eu comprei o meu En el Camino, por causa do Bob Dylan, que era o livro dele, papapá. E como tinha em espanhol, eu comprei em espanhol. Anos depois eu vim descobrir, e se fosse uma tradução, é isso que eu quero dizer, atenção, se você está vendo essa live, pensa comigo nisso.
se fosse uma tradução espanhola, lá da Espanha, não seria surpresa nenhuma. Por quê? Porque a Espanha tem a máquina editorial, uma indústria editorial poderosíssima há anos. Em Madrid, em Barcelona, em Pamplona. Eles publicam, são conectadíssimos, estão do lado de Frankfurt, onde se decidem os destinos do livro no mundo inteiro, na Feira do Livro de Frankfurt. Eu fui 11 anos seguidos a essa feira, que existe desde 1948. Então, né? Seria natural uma editora espanhola publicar o livro. E eu achava que era espanhola. Até que, anos depois de ter lido, eu descobri que era uma edição argentina. Por isso que o Maradona é muito melhor que o Pelé. Argentina. Uma edição argentina. Traduzida por um cara chamado Miguel de Hernández, uma coisa assim, em 1958. O ano que eu nasci. Porra! Um ano depois do lançamento americano. Um ano depois do lançamento americano. E nunca tinha saído no Brasil. E saiu por minha causa. E eu exijo dizer isso e deixar isso registrado para a história, como eu já deixei, não só porque eu sou um egocêntrico autocentrado, eu sou um egocêntrico autocentrado, mas eu exijo dizer isso porque eu fui humilhado em cerca de 8 ou 10 editoras brasileiras quando eu ia apresentar o livro e dizer, esse livro tem que ser traduzido. E os caras olhavam para mim e diziam, isso aí é livro de maconheiro não lê. Eu dizia, mas lá em casa tem um que lê. E aí eu... Então... Peninha, muito bom, muito bom. Você citou o Dylan e tudo, né? E várias vezes eu já ouvi você falando nas entrevistas e tal sobre essa sua paixão pelo Dylan e tal, que você sabe exatamente a roupa que você vestia, de como estava o dia, teu humor, descreve o que aconteceu total, assim, né? Com preciosismo, assim, na descrição, quando você ouviu o Dylan pela primeira vez. E depois de ler On the Road, e de que forma esse livro chegou nas tuas mãos? Você acabou de falar pra gente aqui que foi o Bob Dylan, você tomou contato por conta do Bob Dylan. Mas como é que esse livro chegou à tua mão e como você ficou depois de lê-lo? Tá. Quantas pessoas têm assistido? Umas 5, 6 deve ser, né? Não, agora chegou a 60, 7 saíram, tem 53. Mas a gente está começando. Quem são esses 7 que ousaram sair? A gente tinha que perseguir um por um desses caras. Não, rede social serve para isso. Não pensa que é o seguinte, é só vir. Não, se vem, tem que ficar. Se sair, nós temos que ir atrás de um por um desses caras. Perseguir. Tem como registrar o nome dele, saber? O YouTube não nos entrega, ele não... Não, mas é que tu não tem essa ligação que eu tenho com o YouTube. Não tem. Eu sou assim com o YouTube. Eu sou assim com o YouTube. Se tu conseguir pra gente... Eles vão ver. Tá, olha só. Tu acha que eu não sei qual é a roupa que eu tava? Qual era a inflexão da luz? Mas eu sei. Pior que eu não disse isso. Não, mas deu a entender. Não, é o seguinte. Quero falar umas coisas legais. Claro. Como é que eu descobri que On the Road era isso que eu disse para o Ivan, que tinha que pôr na capa dessa versão específica aqui da LPM. Dá para ver ali, né? Esse livro mudou minha vida, Bob Dylan. Exatamente. Eu disse, bota lá, porque não é todo dia que o homem diz isso, né? E ele disse, tá aí na capa dessa edição, que é o manuscrito original, né? Então, como é que eu fiquei sabendo disso? Eu comprei uma revistinha editada pela Ana Maria Baiana e pelo Ezequiel Neves, que era a história do rock no Brasil, que eles publicaram em 1975, em fascículos. Um belíssimo texto da Ana Maria Baiana, que contava toda a vida do Bob Dylan, da qual eu não sabia nada. A história que não é o Bob Dylan, mas quem me conhece, já ouviu, e nós falamos aqui, sabemos. No dia 8 de março de 1975, eu ouvi o disco Before the Flood. Tá? Foi um impacto, mudou totalmente a minha vida, total. Minha vida é antes e depois de Before the Flood, né? É BF e ABF. Before the Flood e After Before the Flood, total. Aí o meu irmão, olha que loucura, foi para Buenos Aires na Páscoa de 1975. E eu disse para ele que caiu ali pelo dia 20 e poucos de março de 75, 12 dias depois de eu ouvir. Eu disse para ele, me traz um disco do tal Bob Dylan.
que eu tinha 16 anos, eu nunca tinha ouvido falar. E ele voltou com Free Willin' Bob Dylan, que eu tenho até hoje, comprada numa loja chamada El Agujero, que fica na Galeria del Este, do lado da livraria La Ciudad, do lado. Olha que coisa mágica. E ele comprou esse LP do lado da livraria La Ciudad e me trouxe. E eu botei Free Willin' Bob Dylan. Primeiro eu olhei a cara, não acreditei. Parecia um cadete da escola militar mais rebelde, assim, parecia um garoto de coro de igreja com uma bomba no bolso, né? Eu digo, cara, quem é esse cara? E aí botei, era um violão totalmente diferente, e tinha 3 músicas que tinham no Before the Flood em Free Willin'. Blown in the Wind, Don't Think Twice, Alright, totalmente diferentes. Eu digo, não é possível. Aí eu disse, eu preciso descobrir tudo que se passou de Free Willin' Bob Dylan, de 1963 a 1974. Preciso descobrir quem é essa pessoa. Só que é o seguinte, a minha internet na época não funcionava, entendeu? Em 75, né, cara? E aí apareceu essa revistinha da Ana Maria Baiana, editada pelo Ezequiel Neves, 2 pessoas lendárias, a quem eu devo muitíssimo. E aí eu li e tinha toda a história do Bob Dylan e dizia que 2 dos livros fundamentais da vida dele eram o Walden, de um cara chamado Henry David Thoreau, que eu nunca tinha ouvido falar, e um livro chamado On the Road, de um cara chamado Jack Kerouac, que eu nunca tinha ouvido falar. Eu digo, eu vou me dedicar a saber quem é esse Thoreau e quem é esse Kerouac, tá? Logo em seguida, eu comprei um livrinho que eu acho que dá para conseguir no estante virtual, que dá para conseguir por aí, que vocês devem conhecer, Rock, o Grito e o Mito, do Roberto Mugiati. Pode crer. Sensacional esse livro. Sensacional, que mudou a minha vida, porque esse livro contextualizava não apenas o Bob Dylan, mas toda a história do rock, numa perspectiva cultural, de rebeldia, de anarquia, de contestação, né? Todo um significado para além da música. E o Bob Dylan era que é um dos grandes ídolos do Mugiati, né? A quem eu vim conhecer, porque finalmente vamos começar a falar. E aí, quando eu li ali que On the Road, eu digo, não, esse On the Road eu quero para mim. Mas onde é que você vai encontrar? Era 1975, Porto Alegre, um buraco, entendeu? E só em 77, também, daí eu consegui o Thoreau, rápido. Aí tá, comecei a ler o Thoreau, comecei a ler o Walt Whitman, comecei a ler o Herman Melville, tudo ligado. O Thoreau tinha sido editado no Brasil acho que pela Ediouro, tinha uma edição dos anos 1970, se não me engano. Exatamente, olha, justificou a presença dele aqui, o Márcio Mendes. Tinha. Inclusive a geração Beat, depois eu descobri, também tinha umas coisinhas, né? Num livrinho da Brasiliense chamado Geração Beat. Eram pouquíssimas coisas, mas tinha. Mas não tinha o estante virtual da nossa querida Magalu, a Magalu, né? E aí, aliás, a Magalu podia nos patrocinar, eu sempre gostei do Magazine Luiza. E aí, porque para quem não sabe, eles compraram o estante virtual. Né? Foi. Bom, aí o que aconteceu foi que, a partir desse livro, mas eu não encontrei On the Road. Aí eu fui a Buenos Aires, do lado de onde o meu irmão tinha comprado o LP. E essa galeria agora é uma decadência total, cara, é de chorar. Não existe mais. Primeiro fechou El Agujero, óbvio, né? Onde eu comprei tudo, Sim Geller, Sonny Rollins, Chet Baker, Charlie Parker, Lester Young, tudo tinha lá. Tudo eu comprei nessa loja de disco, que era mágica. E do lado, a livraria La Ciudad, que, para quem não sabe, editou a Biblioteca de Babel, que é uma coleção de 40 livros sugeridos pelo Borges. O Jorge Luis Borges fez uma lista dos 40 livros mais importantes da vida dele. Melville, Stevenson, Saki, tudo, Mil e Uma Noites. E esses caras editaram com um projeto gráfico maravilhoso para tu ver a importância dessa livraria e editora que fechou, La Ciudad. Sim. E aí, no La Ciudad, eu não apenas comprei o En el Camino, como eu vi o Borges, mas não no mesmo dia, infelizmente. Mas para vender mais livro, eu diria que foi no mesmo dia. E eu saí de lá e li no Parque São Martin. E
mudou a minha vida, eu disse, tá. Só que agora, para não ficar falando só de mim, eu vou falar de mim mesmo, de eu próprio. Não, eu vou falar do Roberto Mugiati. Porque daí, muitos anos depois, em 1985, depois de ter traduzido o livro, eu fui contratado pela LPM e resolvi editar um livro chamado Alma Beat, que vocês devem conhecer, que vale uma fortuna, R$300 no estante virtual, porque não tem mais, e convidei todos os meus amigos, o Cláudio Viller, o Antônio Bivar, o Pepe Escobar, que hoje é meu ex-amigo, além de tudo, defende o Putin, né? Um cara que defende o Putin tem que ir para Putin que te pariu, né, cara? Não, e é um esquerdista desses patéticos. Tudo bem, né? Bom, não vamos entrar nesse assunto de esquerda e direita que a gente vai vomitar. Até porque se a gente começar a falar do Jack sobre isso, nós vamos acabar tendo que dizer que o Jack virou de direita. E nós não vamos dizer que o Jack virou de direita. Porque a esquerda é uma coisa nojenta e vomitativa. Mas a direita é muito pior. Então nós não falaremos sobre isso. Aí eu convidei esses caras todos aí, né, o Leonardo Frois, um monte de gente, e disse, escreve sobre... Eu pautei, Reinaldo Moraes, pizza e drogas. Meu amigo, até hoje, vou encontrar ele amanhã, aliás. Cláudio Viller, a história da geração beat. O Pepe Escobar, um conto, Let It Beat, ele escreveu. Antônio Bivar, não me lembro mais o quê, e aí por diante. Cada um é lindo, esse livro é lindo, é lindo. É muito bonito mesmo. Tem uma frase do Reinaldo Moraes que eu nunca esqueço, tá nesse livro, que a emoção é uma droga pesada. É uma parte do texto ele fala isso. Pô, que texto bonito, cara. Esse livro é sensacional, ele também foi um livro fundamental para mim, que era um garoto lá que começando a tatear ainda a literatura beatnik, e foi um livro fundamental, cara, me deu as direções, e te coloca em contato com todos os caras, né, Lawrence Ferlinghetti, Gary Snyder, bota todo o staff beatnik ali. Obrigado, eu agradeço.